Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É, a partir de talvez da semana que vem, eu vou estar fazendo lives toda semana. Na verdade, essa já é uma delas, certo? Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer toda semana, mas avisar antecipadamente que vai ter, certo? Que vai ter a live. Por enquanto, eu ainda não estou fazendo, porque eu estou fazendo o teste de. É uma coisa que eu não. Para te falar a verdade, se falasse para mim de plataforma Zoom, conhecer ela, OBS, conhecer sistemas de câmera, essas coisas, eu sabia aquilo que eu ensino, tá? Agora, para ensinar aquilo que eu sei fazer, aí eu tive que fazer alguns ajustes. Vamos lá, então. Então, como vocês já sabem, ou se não sabem, então me apresento, professor Levi, eu me chamo, costumo falar, Levi França, certo? Eu ensino empreendedores, empreendedoras a organizar o financeiro em até 90 dias para aumentar o lucro e o dinheiro não sumir. Isso é o que eu faço, certo? Na verdade, eu estou já no digital há mais de 3 anos, levando a minha experiência de mais de 30 anos enquanto empreendedor, uma experiência de sucesso, certo? Então, porque durante 20 anos eu fiz aquilo que você está fazendo. Eu tinha 3 empresas que elas se performaram muito bem, certo? E esse aprendizado desses 20 anos, certo? Eu ensino, certo? Mas por que que eu ensino? Eu ensino porque eu sou, principalmente porque eu sou professor, certo? Originalmente eu sempre fui professor. Aliás, eu nunca deixei de ser professor. É que não. Parece que, mas professor pode virar dono de negócio? Ué, é tipo assim: professor ensina todo mundo a se vencer na vida. E ele não pode também ser um vencedor, ele também não pode empreender, ele também não pode, entendeu? Então eu nunca tive essa trave que achar que, mas se eu sei ensinar tanta coisa, por que que eu não aprendo também? Eu aprendo para ensinar. Por que que eu não aprendo empreendedorismo? Por que que eu não aprendo a fazer aquilo que faz as pessoas performarem bem? Eu também, pois já que eu ensino tanta coisa, eu aprendo isso também para ensinar também. É o que eu faço agora, certo? Então, hoje eu faço isso, tá? Nesse dia de hoje, nessa live de hoje, nós vamos fazer o seguinte: eu vou comentar sobre endividamento. Endividamento. Esse dia até eu fiz um vídeo que eu coloquei a seguinte situação: olha só, 5 etapas infalíveis para endividar, certo? Eu sei que ele performou bem esse vídeo. Falei, não é, mas então o que aconteceu? Será que performou bem como preventivo ou curativo? Eu vou defender a ideia que foi mais curativo. Foi quem está na UTI, que é mais ou menos assim. Deixa eu ver o que aconteceu que eu entrei nessas caminhadas. Porque preventivamente, às vezes a pessoa, de maneira geral, não estou dizendo que alguém que nunca, que não está endividado, às vezes até vai gostar, mas eu falo o seguinte: às vezes quem está endividado, principalmente por quê? Porque na hora que você entende o porquê que aconteceu aquilo, você consegue fazer, reverter. Ah, tá, então a partir daqui foi que eu comecei a perder o controle. Foi a partir daqui que eu comecei a endividar. Entende? Então, na hora que eu aprendo o início, o que, que eu posso fazer? Eu posso, eu posso mudar essa realidade. A ideia é essa, é a ideia que você possa mudar a realidade daquilo que está acontecendo com você, tá? Então, vamos lá. Nesse nosso bate-papo, no final, eu vou te mostrar, primeiro, que tem solução, certo? E aqui vai aparecer soluções, certo? Que você mesmo vai chegar à conclusão, nem vai ser eu. E eu vou mostrar para vocês também, eu vou compartilhar uma tela para mostrar, certo? Que é possível você conseguir as coisas, certo? E não endividar, certo? Não é fácil, mas é possível e tem gente que faz isso. E não é pouca gente. Percentualmente são poucos. Mas qual que é a lógica disso? A lógica é que se você quer ter um negócio próspero, você vai ter que deixar de ser todo mundo. Concorda? Você não vai ser mais todo mundo. Porque se for ter todo mundo, então vai ficar complicado, certo?
Então, você vai ter que deixar de ser todo mundo, certo? E é isso que você está fazendo aqui. Então, a primeira coisa, o endividamento não acontece do nada. De repente, nossa, eu fiquei endividado. Não, não é assim não. O endividamento, ele tem uma sequência, tá? Ele é um processo. O que que é um processo? É que tem a etapa um, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4. Eu coloquei 5 etapas principais para explicar o endividamento, certo? Então, é uma... Vamos lá, então. Essas etapas, é fácil de você identificar essas etapas. Então, nós vamos conversar sobre isso agora, tá? Então, a primeira etapa, desorganização silenciosa. Primeira etapa do endividamento, desorganização silenciosa, certo? Do nada, não, não é do nada. Então, vamos lá, então, olha. No começo parece que está tudo bem. Até eu fiz aqui uma sequência, certo? Uma sequência de narrativa. O dinheiro entra, o dinheiro sai. É o fluxo de caixa que acontece na empresa, né? Que isso você já entende. Né? Eu até falei vários vídeos sobre isso, né? Todo comércio é assim, entra e sai, entra e sai, entra e sai. O que acontece é que normalmente existe uma dificuldade muito grande para medir a entrada e a saída. E outra coisa, para medir é, o que sobra, quando sobra, por que sobra. Normalmente essa habilidade ela é muito número. Eu nem sei se é muito número, é nem um número às vezes não tem nenhum número, não tem nada anotado, certo? Na verdade, o grande indicador é mais ou menos assim: ver se sobrou no banco, ver se sobrou alguma coisa do movimento desse mês, certo? Deve ter acontecido alguma coisa, porque eu vendi bastante, então deve ter sobrado alguma coisa lá, certo? E nesse intervalo, já que o dinheiro está entrando e está saindo, aquele punhado de dinheiro na gaveta ou aquele dinheiro eventualmente no banco, aquilo ali chama a atenção de quem está perto e de quem está ao seu redor, porque no dia que você vende bem ou quando você começa a performar bem em negócio, as pessoas começam a ver que você está performando bem. Quem? Quem está ao redor de você, certo? Amizade, parente, tudo. Oh, já que você está com dinheiro, então tá bom. Então, acontece isso? Já aconteceu isso que você diz. Foi só eu começar, já começou a aparecer gente precisando de ajuda, né? E é por aí, certo? É, a bem da verdade é que nessa primeira fase do endividamento, não existe um controle de caixa, um fluxo de caixa confiável. Por que eu falo que não existe confiável? Porque se ele fosse confiável, você ia saber que o dinheiro começou a faltar. Você ia saber por que ele começou a faltar. E se você soubesse por que ele começou a faltar, o que você faz? Você corta. Então eu digo o seguinte, talvez o primeiro momento seja isso. Uma outra coisa que acontece é que é o seguinte, não, eu acho que está indo bem. Inclusive, eu já escutei bastante isso, certo? Até eu já escutei bastante isso, que é o seguinte, poxa, não, porque Deus vai me ajudar. Poxa, mas eu vou te falar uma coisa, na hora que fala isso, eu falo, poxa, olha, Deus é pai de todo mundo. Ele quer o bem de todo mundo. Você acha que ele vai privilegiar alguém? Ele já deixou você, primeiro que você já nasceu, agradece. Depois você está vivo até hoje, agradece. Depois, se você é inteligente, agradece. Agora, você é inteligente, agradece. Agora, se você falasse com ele, ele falou, eu já fiz um punhado de coisa, né? Ó, já está na hora de você fazer a sua parte. Eu entendo assim. Porque senão começa a jogar a culpa em terceiro, a jogar a culpa no seu pai, e ele vai dizer, olha, também você está pegando... É que ele não fala isso, né? Ele não fala com esse vocabulário. Mas, de alguma forma, eu diria o seguinte, bem, faz a sua parte que da minha eu ajudo. Isso eu já escutei. Né? Isso eu já escutei. Então, essa primeira etapa que eu comentei, a desorganização silenciosa, aqui é o seguinte: você não sente que está endividado, mas você só sente que está ocupado com tudo
e, eventualmente, lá na frente você vai perceber. Aí nós vamos para a etapa 2, certo? Nós vamos para a etapa 2 para ver, então. Então, a primeira etapa, você está, essa que eu chamei aqui de desorganização silenciosa. Bem, então, vamos pegar, mudar aqui para esse outro lado aqui e vamos continuar. E agora eu vou ficar esperto para não ficar com o microfone, senão aí não dá para ver. Bem, a segunda parte seria o aperto de caixa constante. O que é o aperto de caixa constante? É quando você não tem mais dinheiro, você entendeu? Aí já está faltando. Não é que não tem mais dinheiro, é que não está sobrando e você está percebendo, ó, poxa, mas parece que eu vendo, mas não está dando para cobrir, a coisa está apertada, então está complicado, certo? Então, é, esse seria a próxima parte, que é esse aperto de caixa, certo? Depois dessa essa sensação conhecida que o dinheiro gira e nunca sobra. Nessa sala aqui eu montei tipo um estúdio que eu atendo. Na verdade, eu atendia aqui, mas hoje em dia, em função desse trabalho meu, eu parei de fazer isso. Eu só estou atendendo meu propósito é meu curso e meus alunos só. Então, eu atendi aqui e dessa forma que nós estamos vendo aqui, aparecia aqui, ó, Levi, o problema é que o dinheiro sumiu. Eu atendi, qual que é? Eu posso te ajudar? Claro que você pode. Como é que eu faço? O dinheiro sumiu. Então, inclusive eu coloquei no nome do meu curso lá, que eu ajudo a organizar empreendedores e empreendedoras a organizar o financeiro em até 90 dias, certo? Isso tem explicação por que é 90, certo? Para aumentar o lucro, porque na hora que você organiza, você consegue ver o que dá certo e o que não dá, e para o dinheiro não sumir. O dinheiro não sumir nasceu aqui. Nasceu dessas consultorias, acho que foi só aqui na época da Covid, foi muito. Na época da Covid foi muita coisa daqui. Mais de ano, ficou cerca de um ano eu aqui, inclusive foi na época da Covid que criou essa grande utilização da internet, né? Até então não se utilizava a internet da forma como é hoje, tá? Então vamos lá. Chega ao fim do mês, falta caixa para pagar. Na verdade, falta caixa para pagar tudo, tá? Normalmente, vamos imaginar assim, o que acontece? Por exemplo, se você tem colaboradores, então provavelmente vai ter um aperto no quinto dia útil, né? Que é o dia de pagar o pagamento dos colaboradores. No dia 20, ou próximo ao dia 20, aí tem os tributos federal e o INSS, né? Então também já é um dia de aperto. Tem também ao dia de pagar grandes duplicatas, aqueles maiores fornecedores que você tem, né? E que você tem que fazer a pagamento. Então, o que acontece nessa segunda fase? Diante do aperto que acontece, diante desse aperto, então começa os atrasos, certo? E eu vou te falar uma coisa, na hora que normaliza pagar atrasado, tem até uma expressão que eu uso bastante, é o seguinte: ah, Levi, mas é comum atrasar um boleto. Comum. O que a palavra significa comum? Comum porque quase todos fazem, certo? O que é normal? O que vem de norma? É não atrasar nenhum, certo? Ah, mas isso não existe. Eu diria para você o seguinte: isso já pode entrar como meta. Bem, um dia, se você vai empreender, eu costumo colocar 35 anos, um dia você pode colocar, ó, a partir do ano que vem, eu não vou mais atrasar boleto, certo? E eu lembro que eu fazia isso, certo? Só que eu fazia antes de. Eu nunca comprava quando eu não tinha condição, que eu percebia que isso poderia me colocar em fria. Então eu não comprava. É, então, aí já começa o tal de utilizar o limite da conta, que é uma outra coisa também, certo? Existe, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que, sabendo que as coisas vão acontecer, porque já está tudo programado para acontecer, então você vai ter uma conta garantida para te ajudar? Ai, ai.
Dá para entender uma coisa dessa? E não, levei a conta que é para ajudar, perfeito. Né? Quer dizer, você já entra no negócio já pensando que você vai colocar um pezinho no hospital e depois a UTI vai estar lá na frente. Não, mas é que a conta garantida é o quê? O que é que ela está garantindo? Não estou dizendo que não. É tipo assim, ah, não pode usar? Pode usar, pode usar. Mas será que não dá para colocar como meta um dia parar de usar e nem precisar disso? Quando eu atendia por aqui, eu lembro que as pessoas falavam assim: não, Levi, mas a gente precisa de dinheiro, não sei o quê. Eu falei, tá bom. E eu ficava lembrando que eu fiquei 20 anos, eu nunca usei conta, nunca usei cheque especial, certo? Por quê? Porque quando eu fazia a conta do percentual que eu ganhava nos meus negócios, o que, que eu pagava de cheque especial, eu queria era ser o banco, mas eu não tinha dinheiro para tanto, né? Nem hoje. Para isso tanto, não. Então, tudo bem. Né? Inclusive, até eu gravei vídeo esses dias dizendo o seguinte: é engraçado, eu pego e coloco dinheiro no banco, eles me pagam 1%, 1,1, 1,2. Nossa senhora, se conseguir isso, faz nada. E se eu for pegar, aí, dependendo do que for, se for um financiamento, vai para mais de 2%, 2 a quase 3, sei lá. Se pegar uma conta garantida, 5 a 7. Ah, meu Deus do céu, tá bom. Inclusive, é, eu vou mostrar no final dessa live para você. Eu fiz no Excel, para você entender a lógica. Olha, se começar a fazer conta, só de começar a fazer conta, você faz conta, vai ter que começar também a refletir, que é uma outra coisa que eu vou explicar agora mesmo, tá? Então, a segunda etapa seria a etapa do aperto, tá? Ficou apertado. Então, essa seria a segunda etapa. Ah, aqui o problema, eu diria para você o seguinte, que chama a atenção até, ainda nessas que nós estamos falando, não é o faturamento. É a falta, é tipo assim, é que não, perdeu o controle, né? Ó, eu sei que eu estou trabalhando bastante, eu tô rendendo, eu sei que eu tô, né? E é tipo assim, eu tô acreditando, mas é só que eu não sei o que que eu faço. Eu não sei o que que eu faço. Isso é o que eu escuto, né? As pessoas, o que que você acha que eu faço? Certo? Então, é assim. Bem, vamos então agora para a etapa de número 3, certo? Até para fazer a etapa de número 3, eu estou achando tão bom ficar brincando com isso aqui. Então, vamos jogar para uma outra câmera aqui. Tá? Etapa de número 3, endividamento caro. O que é o endividamento caro? Aqui você já deve ter imaginado, né? Nessa fase, a empresa passa a trabalhar para o banco. Ela pegou o dinheiro daquela conta que eu disse garantida, pegou o cheque e começa a pagar juro alto. E aí, tudo que você faz é para satisfazer e para manter seu nome limpo no banco. E uma das coisas que acontece é o seguinte: é que você tem, quando aperta, pega de um banco. Quando aperta de novo, se tem um outro banco, pega do outro banco. Se tem uma outra oportunidade, pega de, por exemplo, cartão de crédito. Aí faltou, puxa a maquininha, antecipa, certo? Tá vendo que as coisas, olha só, começou uma desorganização silenciosa, depois começou, não sabe o que está acontecendo, só sabe que o dinheiro não está sobrando. Agora você foi para o banco, endividamento caro, certo? Eventualmente até tem a agiota também nessa fase. Então aqui já começou aquela fase que, se fizer a conta, às vezes, olha, é por isso que aumenta. Se fizer a conta às vezes, aquilo que você paga em juro, o percentual de juro, chega às vezes a ser maior do que o seu percentual de lucro. Dá para entender? Tanto é verdade que tem pessoas que, quando chega nessa fase, é muito rápido. O endividamento ele é tipo assim, estava indo, chega uma hora que aí o banco fecha a porta. Não posso passar mais dinheiro para você. E eles vão aumentando o spread. O que é spread? Porque existe um risco daquela operação financeira. Quando o risco é alto, então eles aumentam mais. Por quê? Porque existe a possibilidade de ter que acionar o jurídico para te cobrar, existe a possibilidade de ter que, juridicamente, te acionar juridicamente. Então, para eventualmente pegar
patrimônio seu, isso vai ter custo. Então, já é melhor começar a embutir no juro tudo aquilo que vai ser utilizado para pegar o dinheiro de volta, certo? Porque às vezes o caminho vai ser meio longo. Então, aí, isso faz o juro aumentar, tá? Então, basicamente, quando chega essa fase, o que a pessoa faz? Ela já acorda pensando que ela tem que trabalhar para pagar juros. Ela tem que trabalhar para pagar juros, certo? Então, e o sonho, olha só como é que é as coisas. E o sonho que era ter um dia um negócio próspero, um sonho que um dia era ter algo que fosse fantástico, passa a ser o seguinte: um dia eu quero quitar minhas dívidas, certo? Um dia eu quero quitar minhas dívidas. Olha só. Então mudou tudo, tá? Mudou tudo, certo? Então, então, olha só, trabalha mais, fatura mais e cada dia fica com menos dinheiro, fica mais pobre, certo? Quer dizer, você está trabalhando muito e por conta desse contexto, aí você não está na porta do hospital, não. Aí você já está lá, diria que você já está lá perto você já está, de certa forma, fazendo os exames para ir para a UTI, se me entende a minha metáfora, né? Então você já está perto de ir para a UTI, né? Por quê? Porque a gente chama também de insolvência, quer dizer, aquilo que você faz já não paga as dívidas que você tem, certo? E veja bem que, como eu estou colocando etapa 1, etapa 2, etapa 3, aí então significa o seguinte: que ao invés de ficar galgando cada um desses degraus, o que você tem que fazer? Você já sabe o que você tem que fazer, né? É só não fazer, certo? Não é tão simples assim, mas se seguir esse caminho, você já sabe o que vai acontecer. E é justamente isso que eu estou tentando, de certa forma, alertar. Bem, vamos para a quarta etapa. A quarta etapa, certo? A quarta etapa eu vou pegar aqui e vamos continuar para a quarta etapa. A quarta etapa é uma confusão total sobre o lucro, certo? Então, você acha que tem lucro, mas o lucro desaparece. Então, você fica pensando, poxa, mas não faz sentido, parece que eu trabalho, eu pago juro, pago isso, pago aquilo, e depois aí na hora que eu vou pagar de novo lá, ainda preciso fazer. Eu conheço pessoas que fez o financiamento em um banco e depois fez do outro para tampar, entendeu? Aí fica, sai de um, passa para outro, sai de um, passa para outro. Bem, é uma tentativa de quê? De continuar vivo, né? De continuar vivo, né? Então, não sabe se o negócio... Aí já começa a ver o seguinte, nessa fase, pela quantidade de juro, já não sabe se o negócio é lucrativo, certo? Já não sabe se o negócio é lucrativo. Por quê? Porque agora, nessa fase, entra o dinheiro que entra vai tudo embora. Então, nessa fase é que tem um tal do... eu estou achando que eu não sirvo para isso. Eu estou achando que isso não é para mim. E é negócio. Ah, não, negócio não é para qualquer um, não. Você perde sono, você fica preocupado. E eu fico lembrando de alguns parentes meus ou alguém que você conhece que tem um emprego que está tranquilo, tá? E aí você está aí agora. Ah, o meu sonho é que eu tivesse no lugar dele, porque nem dívida para pagar ele tem. Ele deita, ele dorme, entendeu? Aí pá, tem essas viajadas, certo? Isso é comum. É comum as pessoas pensarem, eu podia, para que eu fui mexer com isso? Para que eu fui mexer com isso? Certo? Então, agora tem um detalhe. Olha só que interessante. Eu acho que é bom eu fazer um disclaimer aqui, que é assim, olha, quem está nessa fase, que está achando que tá, tipo assim, não vê alternativa, é o seguinte, tem gente, até você mesmo, você não. Quem está nessa situação, se fizer a seguinte reflexão, e se eu não tivesse que pagar nenhum juro, será que meu negócio era viável? Olha, a maioria das vezes, quando chega nessa conclusão, descobre, olha, se eu não tivesse que pagar juros, eu estava muito bem. Então, veja bem que então quer dizer que a própria pessoa está admitindo que às vezes tem um negócio próspero. O problema é só o juro.
certo? Então quer dizer que se não tivesse o juro, era bom? É. Mas então o que atrapalhou o negócio? Foi o juro. Mas o juro fez o negócio ficar do jeito que está próspero? Eu estou para te dizer que o juro fez o contrário. O juro pago, né? Tem até uma tirada do Levi, que sou eu. Eu falo o seguinte, certo? Isso é coisa da minha cabeça. Eu falo assim, olha, o juro, o que é juro? Eu vou falar do jeito bem simples. O juro é uma punição que você recebe por ter antecipado um consumo ou uma despesa que você não estava preparado para ela. Então, você é punido, é um dinheiro que você paga porque você não tinha condição de adquirir alguma coisa. É uma punição, isso é coisa minha. Por outro lado, o juro é algo que você recebe, é um prêmio, certo? É tipo assim, é um estímulo que você recebe, é algo que você faz porque um dia você guardou dinheiro. Então você pegou e teve a. Aí você recebeu o juro. Não, mas não entendi. Juro é bom ou é ruim? Depende. Se você tá para, se você tiver, você responde. Receber juro é bom? Pagar juro é bom? Certo? Agora tem que lembrar o seguinte: quando nós estamos falando de endividamento, não vem me falar de investimento, que é construção de nova capacidade produtiva, que é comprar um maquinário, num contexto aonde o maquinário se paga e te paga, eu não estou falando disso. Nós estamos falando justamente daquela dívida do capital de giro, aquela dívida do dia a dia, aquela dívida que vai lá no banco, dessa dívida. Tá? Não estou dizendo que também, dependendo do financiamento que você faça, do investimento de longo prazo, dependendo do juro, você não vai conseguir pagar e sobrar o dinheiro que gostaria, certo? Então, é por isso que tem conta, por isso que a gente faz as contas para ver se é possível isso. Bem, então, continuando aqui, é, a virada de chave. O que seria a virada de chave? Isso não resolve com mais venda. Às vezes eu já atendi pessoas aqui que falam, Levi, o que você acha? Eu estou pensando em fazer propaganda, eu estou pensando em contratar uma agência de marketing. Olha só o que a pessoa está me dizendo. Ela vai contratar alguém que não conhece o cliente dela, que não sabe o que ela faz, que não confia nela ainda, e vai contar para todo mundo que ele faz alguma coisa e ele acha que contou para alguém, essa pessoa vai correr para comprar. A não ser que fosse para comprar por um preço muito barato, para você liquidar o que você tem. Aí você conseguiria, talvez, alguma coisa, certo? Mas eu lembro do proprietário da Ambev que ele fala o seguinte, que ele é especialista em comprar empresa quebrada e pouco tempo ela está no mercado melhor. Ele é um dos mais ricos do Brasil e ele tem o Paulo Leman, se não me engano, é isso, né? Ele fala o seguinte, que antes de fazer qualquer coisa na empresa, ele pega o bisturi, esse é cortando despesa. Ele fecha as torneiras, a receita fica igual estava. Tá. Primeiro ele corta as despesas. Na hora que ele corta as despesas, aí, agora tem um detalhe. Como é que faz para cortar a despesa? Então, qual despesa? Tem que saber qual que é a despesa. Qual que é a despesa mais importante a ser cortada? Qual que é a despesa que eu corto que não mata o meu faturamento? Porque tem despesa que você corta e não faz diferença nenhuma no faturamento. É só você pensar. Ele costuma até dizer o seguinte: ele tem vários motivos. De maneira geral, a despesa de uma empresa ela cresce independente do faturamento. É como se dissesse o seguinte: olha, esse aqui é o faturamento da empresa. A despesa dela vem assim, ó, e sem uma explicação. Não sei por quê, a despesa ela resolve crescer, certo? Então, é algo que isso acontece naturalmente, certo? Bem,
Deixa eu pegar deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu tô